Boa noite, queridos irmãos. Que essa espiritualidade amiga nos acolha nessa noite fria, em que os nossos corações estão aquecidos pela energia positiva que está presente nessa casa tão abençoada. Que todos possam receber essa energia maravilhosa e levar ela para os seus lares. Que todos os nossos familiares, amigos, possam receber um pouco desse momento tão maravilhoso que nós estamos passando aqui. Que assim seja. Bom, meus irmãos, quando a Cida falou comigo e disse, olha, eu quero um título para a palestra de hoje, né? E eu pensei no caminho que nos conduz, ou seja, que caminho nós estamos escolhendo trilhar, né? Onde nós queremos chegar? E onde o caminho que nós estamos trilhando agora está nos levando? O caminho que está nos levando agora está nos levando para onde a gente quer ir? Ou a gente quer algo muito diferente do nosso caminho de cada dia? Então, para a gente refletir um pouquinho, e eu comecei com uma história, não podia ser diferente, né? Até uma história, acho que já é bem conhecida, que é uma lenda que conta que uma mulher muito pobre está andando com uma criança no colo e ela passa diante de uma caverna e ela escuta uma voz. E a voz lá de dentro fala assim para ela, entre e apanhe o que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa. Depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. Essa mulher entra nessa caverna e fica fascinada com a quantidade de ouros, de joias, e ela começa a colocar e guardar como pode na roupa dela. Na ânsia de acumular mais, porque ela sabe que não tem muito tempo ali, ela coloca a criança no chão e começa a guardar da forma que ela pode. E ela escuta novamente aquela voz de dentro da caverna falando assim para ela, você só tem 8 minutos. Nossa, e ela vai guardando como pode e colocando a blusa assim, e colocando onde ela consegue. Quando ela vê que vai esgotar o tempo, ela sai e a porta se fecha. E quando ela se dá conta, ela está cheia de ouro, de joias, mas ela deixou a criança lá dentro. E como a voz havia dito, é impossível retornar lá. Então, aquele dinheiro todo, aquele ouro, aquelas joias duram pouco tempo. Em compensação, a consciência dela, o sofrimento dela, se torna longo durante aquela existência corpórea dela. Vai até o final, acompanha ela até o final dos dias. E a gente pensa que, nossa, mas que história estranha, né? É tão impossível. É tão possível, gente. Quando a gente reencarna, nós fizemos todo um planejamento de aqui na Terra, nessa nossa existência, aproveitarmos as oportunidades. E a gente fez um plano de todas as coisas boas que a gente vai fazer. E os espíritos que estão lá com a gente ainda falam, calma, não coloca tanta coisa, né? Você não vai dar conta depois. Não, eu vou sim. Eles ainda vão aliviando pra gente. A gente, não, eu vou ser bom. E a gente chega aqui e essa voz da caverna está na nossa consciência. E ela está o tempo inteiro nos alertando do caminho que a gente escolheu, de como a gente tem que trilhar esse caminho. Só que a gente, assim como a mulher, a gente se encanta com os bens materiais. A gente se encanta com coisas que a gente vai carregar por pouco tempo, porque não são as que realmente nos trarão a felicidade. E a gente se perde pelo dinheiro, e a gente se perde pelos vícios, pelas paixões orgulhosas. E o principal que a gente estava carregando ali, que era aquilo que era a nossa responsabilidade, que era o verdadeiro amor e a verdadeira lição da nossa vida, a gente deixa de lado. Então, na verdade, essa lenda quer nos dizer o quê? Dê valor, construa, vá atrás, né? Mas não esqueça do que é principal. Não esqueça daquilo que você vai carregar para sempre. Não esqueça da sua missão.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, fala sobre a porta estreita. E o item 5 fala assim, ó: largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É um complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então esse ensinamento de Jesus, que a gente também fica imaginando, por que eu vou, né? Que porta é essa? Que porta estreita? Que porta larga é essa? E é exatamente isso. Se eu estou buscando a minha melhor versão, se eu tenho uma missão, se eu sei que eu estou aqui para evoluir, porque todos estamos destinados à evolução, querendo ou não, a gente sabe que a gente vai ter que melhorar, vai ter que buscar o caminho que às vezes é mais estreito, é mais difícil. Vamos ter que deixar de lado muitas coisas. Hoje à noite é um exemplo, vocês estão aqui buscando o melhor para vocês, para os familiares, para aquelas pessoas que às vezes não acompanham vocês, mas vocês estão aqui vibrando, de coração aberto para essas pessoas. Então, no momento que a gente decide, em uma quarta-feira à noite, vir à casa espírita, a gente optou pela porta estreita, que vai trazer a verdadeira felicidade. E quando a gente fala assim, a porta da perdição, a gente acha que é algo muito surreal, mas não é. São as pequenas escolhas do dia a dia, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, às vezes não pedir desculpas, às vezes não deixar alguma coisa tão pequena passar, a pessoa nem está bem naquele dia. Então, quando a gente fala em porta estreita, em porta larga, é muito maior do que a gente consegue visualizar. Porque o caminho que nos conduz, a gente trilha ele a cada dia. O caminho é muito longo e a gente vai trilhando. E a gente tem sempre duas opções. Deus nos oferece essas opções porque, como Pai bondoso e misericordioso, Ele nos dá o livre-arbítrio, para que a gente possa ter as nossas escolhas, sim. Mas Ele coloca essa voz na nossa consciência, nos alertando do que realmente importa e daquilo que a gente está predestinado a seguir, que nós nos comprometemos. E tem outra historinha que também desenha bem esse capítulo, que era sobre um homem que ele tinha 3 amigos. E ele dedicava muito tempo dele para esses 3 amigos. Só que ele passou por um momento muito difícil e ele teve que comparecer a um tribunal perante o juiz. E ele ficou nervoso, nunca tinha passado por aquela situação. Ele estava muito inseguro e ele foi procurar pelo primeiro amigo. O primeiro amigo dele falou assim para ele: olha só, você vai me desculpar, mas eu não posso fazer nada por ti. Eu só posso pagar as tuas despesas da viagem. Então, tudo que você gastar não tem problema, eu pago para você. Tirando isso, eu não posso fazer mais nada. Aí ele pensou, meu Deus, e agora, né? Foi para o segundo amigo. O segundo amigo falou para ele assim: olha, vou ser sincero contigo, eu posso te levar até lá, eu vou até a porta do tribunal contigo, mas perante o juiz é contigo, se entende com ele. Eu só posso chegar até a porta. E ele foi procurar o terceiro. E o terceiro amigo atendeu ao pedido dele, foi até lá, defendeu ele, se esforçou, se dedicou e conseguiu a absolvição dele. Graças a esse amigo, ele está livre. E todos nós temos esses amigos. O primeiro é o dinheiro. Ele nos leva, nos conduz, é essencial, claro, com certeza, né? Nós vivemos num mundo materialista, seria impossível a gente viver sem o dinheiro. Mas é isso que ele faz. O que ele faz fica aqui. O segundo amigo é a família. Muito importante na nossa vida. Muito. Mas nós somos seres individuais. Deus nos fez individualmente. E a gente tem a nossa família que a gente deve cuidar e preservar. Mas o terceiro amigo
são as nossas boas ações. E as nossas boas ações, não importa o lugar que a gente esteja, elas vão nos acompanhar sempre. No Nosso Lar, no livro Nosso Lar, do Francisco Cândido Xavier, que é o livro que nós estamos estudando nos sábados à tarde, tem um capítulo 5 que, na verdade, ele é um capítulo muito esclarecedor porque ele puxa vários pontos da nossa vida, da vida de cada um de nós. E a gente consegue ver as semelhanças da nossa vida com a vida do André Luiz. Então, o André Luiz foi médico no plano terreno, mas ele vivia uma vida muito egoísta, preso a vícios, ao egoísmo, a não ajudar, a não praticar a caridade. Ele tinha uma raiva dentro dele, era uma pessoa muito irritadiça, muito difícil. O amor dele à família existia, mas era um amor apegado àquele valor de eu aqui mando, eu sou quem dá a última palavra. Então, ele tinha aquele amor sufocante pela família. E, enfim, ele desencarnou, vítima de uma doença, de um câncer no intestino. Ficou 8 anos vagando pelo umbral. Foi recolhido. E quando o médico fala para ele, o médico espiritual lá no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, fala para ele que tudo aquilo que ele está passando foi por conta dele, dos erros que ele cometeu, ele fica apavorado, porque ele não via as coisas por esses olhos, porque ele via as coisas apenas com os olhos materiais. E daí ele está lá, já recebeu os primeiros socorros, e no capítulo 5, chega até ele o Lísias. Chega com uma mala grande na mão, como quem vai assistir ele, e daí pergunta para ele: você é o tutelado, né, do Clarencio, que resgatou ele? Ele disse sim. Ele disse: você é enfermeiro? Porque ele olha tudo com os olhos da terra. E ele diz: eu sou mais que isso aqui, né? Eu acompanho as pessoas, eu ajudo, enfim. E ele então começa a conversar com ele, sente aquela bondade dele. E ele começa a perguntar para ele se ele sabe, né, por que ele está lá. E ele diz que sabe. Que ele sabe por que ele está lá, que foi esclarecido, que foram erros dele. E daí ele diz assim: olha só, a zona do seu intestino apresenta lesões do câncer, a região revela dilacerações, os rins também sofreram muito, o esgotamento prematuro do seu corpo devido aos seus atos. E ele diz: ai, sim, eu sei, eu sei disso, né? E daí o Lísias, naquela tentativa de trazer lições para ele de vida, mas também acolher ele, porque a gente nota que o tempo inteiro ele é tratado com muito carinho. Ele diz assim: olha só, na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existam por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem previdente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é escolhido e recolhido absolutamente sem as pernas? Que os pobres obsediados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Nossa, daí ele diz: ai, eu não sabia, né? Não sabia de tudo isso. E daí o Lísias segue falando para ele: nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. E essa parte é muito legal. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, somos felizes. Olhem por que eles são felizes, gente. Somos felizes porque temos trabalho e alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então, estamos aqui na Terra. E uma das coisas que a gente tem é o trabalho. Não só o trabalho em que somos remunerados, qualquer forma de trabalho. E muitas vezes, quando estamos ajudando um irmão, estamos trabalhando muito mais do que imaginamos. Ouvindo, acolhendo, respeitando. Então, todo o trabalho que a gente faz em amparo ao próximo
ele nunca vai ser esquecido. E ele vai ser, como a gente viu, o nosso advogado em qualquer lugar, o bem que praticamos. Daí ele já começa a ver, não, realmente eu errei. Mas olha só, de 80, 57 pessoas que estão aqui estão no meu estado também. Abusaram da saúde, abusaram da bebida, abusaram de, enfim, outras coisas também. E daí ele começa a ver que não é só ele. Então, o Lísias, ele traz esse amparo para ele, mostrando que é a situação de muitos. E ele traz também, né, mas nós estamos aqui. O que vamos fazer a partir de agora? Porque Deus nos abençoa com o trabalho. E daí ele ainda diz assim, recorremos ao antigo ensinamento, que se refere a muitos os chamados e poucos escolhidos na terra, e vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. Vem a nossa parte aqui, gente. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que tenha se aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Então Jesus veio deixar toda essa lição de amor pra gente. Nós, graças a Deus, nós temos contato com tudo isso, esses ensinamentos vivos que ele deixou de amor. A gente não pode negar que não sabia. A gente não pode atestar ignorância. Então o Lísias está falando para ele, por que muitos são os chamados e poucos escolhidos? Porque muitos sabem a verdade, muitos conhecem a verdade. Muitos sabem qual é o caminho que devem trilhar e muitos optam pelo caminho mais fácil. E muitos deixam de lado, né, o seu verdadeiro tesouro e se perdem no dia a dia. Então ele traz para a gente essa ideia de que a gente tem total consciência quando a gente sabe desse Deus de amor, de bondade. E daí o André Luiz fica assim, meu Deus, como eu fui perverso, e ele começa a se lamentar, e o Lísias fala para ele assim, coloca a mão assim na boca dele e diz assim, cale-se, meditemos no trabalho a fazer, no arrependimento verdadeiro. É preciso saber falar para construir de novo. Então, ou seja, todos nós aqui, a menos que tenha um anjo aí, né, me escutando, me desculpe daí, não é para você, mas todos nós que estamos aqui cometemos acertos, cometemos erros ao longo da nossa existência. Está tudo bem como está, gente. Não podemos voltar atrás em todas as coisas que a gente fez. Mas qual é a lição que fica aqui pra gente? Não devemos nos lamentar também. Não devemos ser tão severos conosco, nos julgar a ponto de perder a lição que a gente precisa tirar. Então, a gente aprende com os erros também. Isso não me serve mais e eu não farei mais. Mas a gente tem que focar no trabalho, no bem que a gente pode construir. E é isso que ele traz. E daí o André Luiz entende a lição e chora. Quantas vezes na nossa vida a gente chora? Chora, dorme chorando, rezando, pedindo a Deus, né, que nos ajude. E olha o que o Lísias fala sobre as lágrimas também. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constitui remédio depurador. Chore, meu amigo. Desabafe o coração. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células da carne na Terra. Então ele diz, chora, meu amigo. Não é de revolta, né? É de entendimento, é de recomeço. Chora. Então, é o bem sofrer, né? Eu estou chorando, eu vou mudar, eu estou pedindo a Deus, como meu Pai misericordioso, para me ajudar. E não tem nada errado nisso. E ele diz o quê? Abençoa as células do teu corpo. E ele ainda fala mais. Ele ainda diz que esse tempo que a gente passa aqui, eu vou ler para vocês para não falar errado, ó. Ele fala que esse tempo que a gente passa aqui nos poupa milênios de retificação. Então,
Quando a gente pensa, né, por que estamos encarnados, por que a gente vive aqui na Terra, né, nesse mundo de provas e expiações, o que a gente aprende aqui e o que a gente evolui aqui nos poupa milênios de expiações. Então, olha a importância de estarmos encarnados. E olha o quanto é bom a gente escolher o caminho correto, o caminho do amor. E esse capítulo, gente, é maravilhoso. Nosso Lar é um livro maravilhoso, tá? Porque ele é um livro cheio de lições e é um livro gostoso de ler ao mesmo tempo. Porque são lições que a gente se encaixa, a gente começa a ver que nós também erramos, que nós também estamos dispostos a mudar, que nós devemos seguir outro caminho. E é o livro escolhido, estão convidados, tá, a comparecer aos sábados. Neste sábado tem um grupo de estudo, que a gente estuda minuciosamente cada ponto do livro, linkando com o Evangelho segundo o Espiritismo, linkando com o Livro dos Espíritos. E eu quero falar então sobre o que a gente está espalhando, aquilo que a gente está deixando na vida dos outros também. Tinha um senhor que ele trabalhava em outra cidade e ele fazia todos os dias uma pequena viagem de ônibus, eram 50 minutos de estrada, todos os dias. E ele embarcava e na próxima parada embarcava uma senhora. E ele percebeu que aquela senhora, chegava um momento, ela tirava da bolsa dela alguma coisa e atirava pela janela, ela sempre sentava à janela assim. E um dia ele não aguentou a curiosidade, ele foi lá perguntar para ela, ele disse assim, olha, o que a senhora atira pela janela, né? Desculpa a curiosidade. Ela disse, olha, eu atiro sementes. E ele, sementes? Sementes de quê? Ela disse, semente de flores. E ele, mas por que a senhora faz isso? Muitas cairão pela estrada, muitas os carros passarão por cima. E ela diz, realmente, muitas cairão na estrada, muitos carros passarão por cima. Mas muitas chegarão até a terra fértil e nascerão. Ele diz, tá, mas a senhora não rega, né? E ela diz, olha, eu estou fazendo a minha parte. O tempo se encarrega de tudo e sempre tem dias de chuva também. E ele ficou pensando, não vou discutir, né? Deixa que ela jogue as sementes dela. E logo após, ela desceu na próxima parada e ele ficou pensando. Algum tempo se passou e ele olhou para o lado de fora da janela e tinha muitas flores. E ele se emocionou naquele momento de assim, ela que estava certa, né? Aqueles momentos únicos na nossa vida em que a gente vê que vale a pena, né? Ele disse, nossa, ela que estava certa, que lindas essas flores. Ele procurou ela assim no ônibus, não encontrou. Aí ele foi lá perguntar para o motorista, ele sabia que o motorista conhecia todo mundo daquela rota. Ele disse, olha, infelizmente, a senhora das sementes faleceu mês passado de pneumonia. Aí ele voltou para o banco dele, muito desolado, e disse, nossa, o que adiantou, né? Ela plantou, ela estava certa, mas ela nem está vendo as flores. Que triste isso. No que ele termina o pensamento dele, ele escuta uma criança. Olha só, papai, que coisa mais linda aquelas flores. Quais são essas flores tão lindas que a gente vai olhando, é criança encantada olhando para fora. E ele entendeu que ela não plantava para ela, ela plantava para os outros. E ele entendeu a verdadeira essência do que a gente está espalhando, do que a gente está deixando no coração dos outros. E no outro dia, ele entrou no ônibus, sentou e tirou um pacotinho de sementes e começou a missão de semear. Então nós somos, na verdade, semeadores de Jesus. Todas as vezes que nós escutamos, que nós consolamos, que nós perdoamos, nós estamos plantando as sementes que ele deixou em nossas mãos, com tanto amor, sendo o exemplo vivo. Ah, mas algumas pessoas não merecem, né? Isso é problema delas. A nossa missão é semear. Então, assim como Jesus, que ajudava e amparava tantos que depois recaíam no erro, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para semear. As sementes estão em nossas mãos. O que estamos deixando no coração dos outros? O que será que os outros pensam quando não estão com a gente? Como as pessoas lembram da gente na nossa ausência? Tudo são sementes que nós deixamos
pelo caminho da vida. E o Livro dos Espíritos nos ampara sobre essas questões de caminho. Na pergunta 121, ele diz assim, ó: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Então, Kardec pergunta aos espíritos, por quê? Por que alguns seguem o caminho do bem e outros do mal? E os espíritos respondem, não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Depois, na pergunta 133, ele diz assim, ó: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Espíritos bons devem encarnar, devem estar aqui nesse plano terreno? E eles respondem, todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e das tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a alguns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte, sem mérito. E na 133A diz assim, mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Então, Kardec segue insistindo, né? O que adianta eu ser bom se eu vou passar pelas coisas, né? E os espíritos respondem, assertivamente respondem para ele. Dizem assim, chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, não for ciumento, não for avarento, nem ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Ou seja, eu já tenho essa bondade, não preciso passar por isso. Tudo que estamos passando aqui, nós estamos passando por algum motivo, muito nosso, muito íntimo. Então, que Deus dê a força para a gente passar por todos esses momentos, mas que a gente entenda que cada um deles é necessário para a nossa evolução espiritual. E a forma como nós enxergarmos esses obstáculos e as pedras do dia a dia farão muita diferença na nossa jornada. O Chico Xavier também tem uma mensagem sobre caminho linda, que diz assim, ó, em todos os caminhos da vida, em todos os caminhos da vida encontrarás obstáculos a superar. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade dos teus propósitos de renovação? Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições que se façam portadoras. Com todos temos algo de bom para aprender, e em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Nada acontece por acaso. E embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Se recebes críticas ou injúrias, não te aflijas pela resposta verbal aos teus adversários. Muitas vezes, os que nos acusam desejam apenas distrair-nos a atenção no trabalho a que nos dedicamos, fazendo-nos perder preciosos minutos em contendas estéreis. Centraliza-te no dever a cumprir, refletindo que toda semente exige tempo para germinar. Toda vitória se fundamenta na perseverança, e sem espírito de sacrifício, ninguém concretiza os seus ideais. Busca na oração coragem para superar os percalços exteriores da marcha e a humildade para vencer os entraves do teu mundo interior. Aceita os outros como são, a fim de que te aceitem como és, porquanto, de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente de que esse melhor ainda deixa muito a desejar. Ou seja, vamos aceitar
a nossa caminhada, vamos caminhar com segurança e vamos escutar essa voz de Deus que todos nós carregamos na nossa consciência, nos indicando o caminho que devemos seguir. Pedimos a Jesus que os nossos passos sejam firmes e equilibrados em direção à luz e que em todos os momentos da nossa caminhada nós possamos sentir a sua doce presença tocando as nossas vidas. Que assim seja.